Graça e a paz, igreja. Privilégio estar com você aqui hoje e trazer uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança ao seu coração. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que nos assiste pelas redes sociais, eu gostaria de, nesse momento, te convidar a se unir com quem está aí do seu lado. Tá? Não sei se pode dar as mãos ou não, mas eu gostaria de estar colocando esse tempo diante de Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Pai Celestial, Senhor, esse é um tempo precioso, onde o Senhor, Pai, fala com o teu povo através de pessoas simples, humildes, de servos. O Senhor se manifesta dizendo, Pai, ao teu povo que ele não está só. Pai, que o Espírito da graça possa, Senhor, nos abraçar, possa nos envolver, Senhor, neste momento, Deus. E que toda distração que venha, Senhor, na tentativa de impedir com que essa palavra alcance o coração daquele que está ouvindo, venha a ser neutralizado agora, Pai. Nós, como igreja, nos levantamos contra todo espírito de distração e declaramos agora toda mente e coração cativa ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Eu nessa madrugada me levantei para buscar em Deus uma palavra para trazer para a igreja. E eu falei, Senhor, o que eu devo falar com a tua igreja? Eu não quero simplesmente, Pai, subir, pegar o microfone e trazer palavras. Eu quero, Senhor amado, ser usado por ti para trazer a edificação para a tua igreja. E Deus me levou então a um texto que está lá no livro de Josué, capítulo 1. E eu gostaria de compartilhar esse texto contigo, você que está aí na sua casa. A palavra de Deus no livro de Josué, vou ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisares, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. O mundo tem atravessado um momento talvez mais crítico da sua história. O momento onde um vírus chamado Covid-19, ele provocou o isolamento social das pessoas, ele trouxe medo, trouxe desespero, trouxe desemprego, trouxe fome e trouxe morte. E se eu tivesse que resumir ou dar em duas palavras um panorama dessa situação que o mundo está vivendo, eu definiria em duas palavras: medo e desânimo. É normal hoje você andar pelos lugares e o que mais você encontra são pessoas temerosas e pessoas desanimadas. Agora, através aqui desse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui uma lição muito grande. E essa lição que eu venho aqui da parte de Deus para trazer fé e trazer ânimo ao teu coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero, nesta noite, dizer que você não está só. Ainda que você está aí desesperado. Porque esse medo, esse desânimo, não tem tomado conta apenas do coração daqueles que não conhecem a Deus, mas até mesmo daqueles que pertencem a Deus, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, hoje se encontra angustiados, se encontra desesperados. E através da vida de Josué, que também enfrentou talvez o momento mais crítico do seu ministério, descrito aqui nesse primeiro capítulo do seu livro. Josué, ele estava em um momento crítico,
Porque, segundo o versículo 1 diz assim: Moisés, o meu servo, ele morreu. Ou seja, Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para poder ser o libertador de um povo que por mais de 400 anos estava escravizado ali no Egito. Moisés foi levantado para ser esse homem que ia conduzir o povo a uma terra que Deus havia prometido a Abraão há mais de 430 anos. Moisés não era qualquer homem. Moisés era alguém que hoje eu analiso como sendo do Antigo Testamento a pessoa principal ali da história. Por que não dizer que no Novo Testamento, depois de Jesus, é o homem mais importante da história do cristianismo? Mas Moisés havia morrido. E todo o arraial de Israel estava de luto. Agora o que me chama a atenção, por 30 dias o povo esteve ali em luto por aquele que havia de conduzir eles a um cumprimento de uma promessa que havia sido dada por Deus. E de repente, em meio àqueles mais de 2 milhões de pessoas, Deus ele olha e encontra Josué. E decide chegar em Josué e dizer: Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora, Josué, você tem que se levantar, se posicionar e conduzir o meu povo. O que será que passava na cabeça de Josué? Pois vamos imaginar. Normalmente, quando nós vamos a um velório, que estamos ali ao redor daquele caixão, normalmente quem fica ali são as pessoas mais íntimas. E se eu sou um amigo e me aproximo, as pessoas que primeiramente eu vou consolar, quem são? Aquelas que são mais próximas àquela que faleceu. Agora, o corpo de Moisés não estava ali para ser sepultado. Mas Moisés, ele deixou o seu nome no meio daquele povo. 40 anos conduzindo aquele povo. E Deus, ele chega no meio daquela multidão e encontra um. Ele olha para Josué e escolhe ele entre o meio daquelas mais de 2 milhões de pessoas. E diz para ele se animar, se levantar e conduzir o povo. Agora, o que levou Deus a escolher Josué em meio àquele povo? É claro, muitos vão dizer nesse momento: porque Josué, ele era íntimo, ali de Moisés. Ele era íntimo. Sim, de fato ele era íntimo. Porém tinha uma coisa que Deus, que atraiu Deus até Moisés. Sabe o que foi? É que Deus, quando olhou para Josué, Josué sabia que ele seria o sucessor de Moisés. Moisés já havia dito para ele que ele daria continuidade. Agora vamos imaginar um povo todo chorando, lembrando de todos os milagres que foram realizados ali por Moisés. Como estava a cabeça naquele momento de Josué? Será que eu vou dar conta, Senhor? O coração dele estava angustiado, vendo o povo desesperado e ele sem ter uma resposta para dar para aquele povo. Deus olhou então e disse: esse momento é o que detém mais desânimo, é o que precisa ser animado. Meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, Deus, ele tem olhado para você. Deus, ele sabe como está seu coração, se o seu coração está desanimado, se o seu coração já não tem mais a fé necessária. E por isso, nessa noite, ele quer trazer você de volta a ter a alegria da salvação. Agora nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus lá em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus, quando estava reunido ali com o seu discípulo, ele não levantou nenhuma expectativa para os seus discípulos que seria fácil a caminhada. Jesus então ali está dialogando com os seus discípulos, alertando eles que ele iria morrer, porém estava animando eles e disse: olha, vocês têm que entender uma coisa, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E os discípulos então, eles foram consolados com aquela palavra. E olha, os discípulos estavam desanimados porque Jesus estava partindo.
A preocupação dele, o caos que eles estavam vivendo naquele momento, era por causa da partida de Jesus. Hoje nós estamos também vivendo um tempo difícil. Mas nós não podemos mais nos comportar como os discípulos se comportaram. Sabe por quê? Porque em meio a todo esse caos, nós sabemos que aquele que partiu, ele está voltando. O nosso desespero deve ser então pela volta de Jesus Cristo. E nesse contexto que nós estamos lendo aqui de Moisés, nós temos que entender uma coisa. Josué ele recebeu um chamado. Esse chamado, é claro, veio de Deus por intermédio de Moisés, que ele conduziria o povo à terra prometida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que neste momento me escuta. Você também foi chamado por Deus para conduzir um povo que hoje se encontra assustado. Um povo que hoje se encontra desesperado. Você foi chamado por Deus para conduzir eles a uma terra prometida. A uma terra sem igual. A uma terra que logo em breve, cada um de nós estaremos adentrando nela. Não é mais uma Canaã, mas é uma cidade celestial. E você foi chamado para isso. Então, nesse tempo de dificuldade, o nosso comportamento deve ser como o de Josué. Ainda que estivesse abatido, ele compreendeu que não podia desistir do seu chamado. Josué, então, é claro, em meio a tudo aquilo, desanimado, ouvindo vozes de um lado, ouvindo vozes do outro, o que faremos? Moisés morreu. Qual será o nosso caminho? Qual a decisão a se levantar? E nesse meio, é claro, muitas pessoas falam coisas. Uma fala de um jeito, outra fala de outro. E Josué estava ali, atônito, sem saber o que fazer. E eu ontem estava dando uma olhada no Facebook. Não sei se a igreja conhece uma pastora, também escritora, chamada Joyce Meyer. Eu admiro demais e tem um livro dela chamando, Se Não Fosse Pela Graça. Um livro fantástico, te recomendo a lê-lo, Eu li uma mensagem que ela colocou ali, me chamou muita atenção. Porque ela dizia assim: quando você estiver em meio a uma situação e quer resolver essa dificuldade sem ter uma resposta de Deus, isso vai te trazer confusão. E o que mais nós temos encontrado hoje são pessoas querendo dar um fim ao Covid-19. E vem opiniões daqui, opiniões de lá, opiniões de médicos, outros que são aí como eu, que não conheço nada, quero dar opinião também. Só que o que tem gerado no mundo? Somente confusão. Confusão. Agora Josué, ele se tornou responsável para poder pegar aquele povo e levá-lo à terra prometida. Vamos entender que aquele povo, enquanto estava ali com Moisés, estava apenas a um passo de atravessar o Jordão. Existia um Jordão apenas que separava eles de uma terra prometida. Agora, Josué, a primeira coisa, o primeiro desafio que ele tinha pela frente, era poder convencer o povo em atravessar o Rio Jordão. Ou seja, fazer o mesmo milagre que Moisés fez no início do seu chamado. Qual a responsabilidade que ele tinha? Em poder fazer com que aquele mar se abrisse, aquele rio se abrisse e transportar aquele povo em segurança. Era o primeiro desafio. Então é claro que o coração de Josué estava temeroso. É claro que ele estava desanimado porque via as comparações. E é normal nesse tempo você encontrar comparações. Quem será que está certo? São os governadores? Será que são os presidentes? Quem será que está certo? São os médicos? Quem são? Existia confusão ali. Agora eu fico imaginando Josué olhando e vendo todas aquelas barracas armadas, os homens, as crianças chorando, e um povo gritando: o que faremos agora? O que vai ser da nossa vida? Vamos morrer aqui neste lugar. Saímos lá do Egito para poder morrer neste lugar. O que você tem ouvido nesses dias? Não tem sido também as mesmas murmurações ou as mesmas dúvidas? Um povo que está dividido nas suas opiniões. Devemos sair para trabalhar ou devemos ficar em casa?
Devemos obedecer aos governantes ou obedecer ao nosso presidente? O que fazer? Isso, como eu disse, inclui ao povo de Deus, que deveria colocar a sua confiança não em homens, mas senão naquele que o chamou para essa boa obra. A sua confiança, meu irmão, a sua confiança, minha irmã, para vencer todo esse desânimo, não está nas mãos de homens. Volte a sua fé para aquele que um dia te encontrou também machucado, te encontrou ferido, todo sujo pelo seu pecado, mas mesmo assim te aceitou e te designou para você ser um libertador. Se volte para Ele. Esse tempo é um tempo para nós como cristãos estarmos refletindo em relação ao nosso chamado. E Josué, em meio a tudo aquilo, ele compreendia que tinha um chamado, porém se sentia inseguro, mas precisou ouvir de Deus, dizendo: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Querido, isso não terminou em Moisés. Isso termina em mim, isso termina em você, isso vai terminar nos seus filhos, na próxima geração que vai vir depois de nós. Assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser com você também. Assim como foi com Josué, Ele vai ser com nossos filhos também. Porém nós precisamos nos animar, nós precisamos redobrar, sabe, os nossos ânimos, colocar a nossa fé em Deus e descansar no Senhor. É claro, temos que ser prudentes. Todas as recomendações são necessárias sim, mas nós não podemos nos deixar ser dominado pelo medo. O medo tem paralisado até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que a gente mais vê nas redes sociais hoje é uma degladiação de cristãos. E a palavra de Deus nos orienta que quando um reino ele se levanta contra si mesmo, ele não pode prevalecer. Então, querido, esse não é um tempo de você se degladiar. Esse é um tempo de você se levantar como Josué e ser um encorajador, ser um motivador. Sabe, devemos sim estender as mãos para os mais fracos na fé. Isso é uma recomendação da palavra de Deus. Agora Deus ele fala com Josué para trazê-lo de volta a uma realidade. Nós observamos no versículo 2 que Deus ele fala a Josué: o meu servo Moisés, ele morreu. Parece que não havia caído a ficha, porque naquele momento Josué se deteve na preocupação dele, era o que fazer dali depois. Ele não se deu conta que Moisés havia partido. Eu sei que muita gente hoje fica dividindo as suas opiniões porque não se deu conta da situação que está vivendo hoje. Por isso se degladiam, por isso entram em opiniões divergentes. Agora, quando ele fala a Josué: tão somente esforça-te e seja corajoso, pois assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. Meu irmão, nesta noite eu venho aqui da parte de Deus te despertar, para que você também se esforce, tenha bom ânimo, porque Deus conta com você para trazer paz, para trazer luz a este mundo. Você foi chamado para ser a luz do mundo. Você foi chamado para ser o sal da terra. E é neste momento onde o mundo está perdido que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus colocou em seu coração uma paz que transcende todo o entendimento humano. E é essa paz que prevaleceu lá no coração de Josué, que levou ele de fato a ter uma certeza de que o seu chamado vinha de Deus. Você tem certeza de onde veio o seu chamado? O seu chamado veio de homem? Veio de um pastor que te disse? Ou você sente no seu coração que esse chamado vem de Deus? Ainda queima esse seu chamado? Sabe, eu quero dizer que esse será um tempo que Deus está preparando para nós realizarmos uma grande colheita. Jesus disse que os campos eles já estão brancos para a colheita. O que falta são trabalhadores. E eu creio que esse é um tempo do Senhor Jesus Cristo estar levantando trabalhadores para essa grande seara. Eu quero dizer que Deus, Ele vai te chamar, vai te despertar, vai gerar fé ao seu coração e vai fazer de você um grande ganhador de almas. Em meio a esse caos vai haver um grande avivamento.
É isso que nós temos que ter, essa esperança. Sempre depois de uma tempestade que houve na Bíblia, sempre veio a bonança. Eu creio que no meio dessa tempestade, depois que tudo passar, nós vamos estar festejando aqui uma grande colheita. Aquele que talvez nunca ganhou sequer uma alma para Cristo até hoje, eu creio que pelo seu testemunho de fé e coragem, ele vai ser um grande ganhador de vida. Agora nós temos que entender uma coisa, que aquele que nos chamou para essa promessa, ele nos deixou muitas outras promessas. Eu tenho aqui em Mateus 28:20 uma promessa. E se você crê que realmente essa promessa vem de Deus, guarde no teu coração e viva ela. Em Mateus 28:20 diz que Deus prometeu que estaria com você todo o tempo até a consumação dos séculos. Se Deus prometeu, meu querido, mesmo em meio a essa crise, Deus está aí com você neste momento. A palavra de Deus lá no Salmo 21 diz que Ele prometeu que se você estivesse guardado debaixo das suas asas, mal algum te alcançaria. Querido, eu quero declarar que se você está guardado debaixo das asas do Senhor, mal algum chegará também à tua tenda. O diabo não vai tocar em você, porque você é uma pessoa coberta pelo sangue de Cristo. Creia nisso. Creia, dê valor ao sangue que foi derramado naquela cruz. A palavra de Deus também diz, lá no Salmo 37:25, que Ele prometeu que o justo, ele não passaria necessidade, e nem tampouco a sua descendência teria que mendigar do pão. Querido, nesse tempo onde as pessoas estão preocupadas com a escassez, as prateleiras estão vazias, muitas despensas aí já não tem mais alimentos, pais de famílias estão desesperados. Esse é o momento de nós acreditarmos na palavra do Senhor, que Ele realmente é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Esse é o momento de nós como igreja nos mobilizarmos a arrecadar alimentos, sim, porque nós não vamos enfrentar necessidade, mas Deus nos chama agora para suprir as necessidades daqueles que estão enfrentando necessidades. E foi lançado um desafio para você aqui como igreja, de trazer alimento. O nome do nosso projeto? Semeando Pão. Queridos, vamos nos mobilizar. O seu pouco na mão de Deus pode ser muito. Você se lembra daquele jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Talvez não seria nada, mas quando foi colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele fez multiplicar e toda aquela multidão teve a fome saciada. Talvez o que você tenha na sua casa para trazer aqui, para essa campanha, aos seus olhos não parece ser muito, mas depositando aqui na casa do Senhor, trazendo e entregando nas mãos dEle, esse seu pouco vai alimentar multidões. Então vamos nos mobilizar. Você que tem esse alimento na sua casa, traga. Não deixe de participar. Talvez você só não veio aqui porque você tem medo de sair na rua. O medo tomou conta do seu coração. Tá bom, a igreja deu um jeito. O pastor Israel, a pastora Marta estão aí disponíveis para buscar o alimento na sua própria casa. Não se esqueça, você foi chamado por Deus para fazer uma diferença. E não é só com palavras. A oração, ela é muito bom, mas a ação, como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então vamos mostrar que nós temos fé em Deus também com as nossas obras. Vamos abrir o nosso coração nesse momento que muitos estão necessitados, e vamos compartilhar com o que Deus tem provido das nossas vidas. Amém? E agora aqui, Josué, ele tomou uma posição para poder cumprir o seu chamado. E qual foi a posição? Ele deixou de dar ouvido a todo murmúrio daquelas pessoas que estavam em luto, daquelas que choramingavam as coisas que já tinham passado, as perdas que tiveram com a morte de Moisés. Ele deixou de dar ouvido às pessoas desanimadas e passou a dar ouvido a que Deus estava falando com ele. E a minha pergunta para você nessa noite é: a quem você tem dado ouvido? Será que é a mídia? Será que é a televisão, os noticiários? Que o mundo agora ainda não enfrentou o pior colapso? Não chegamos ainda ao pico
de toda essa adversidade que temos enfrentado? Será que é isso que você tem ouvido? Ou você tem prestado atenção em cada palavra que tem sido ministrada aqui todas as quartas, todos os domingos, onde os pastores estão aqui dizendo para você: ei, você não está só, Deus está contigo. Os pastores estão aqui na posição de Josués, e Ele quer que você também se levante como Josués. Existem pessoas que estão aguardando neste momento alguém que venha trazer esperança, que venha trazer fé aos seus corações. Então vamos evitar de nos levantar uns contra os outros e vamos animar uns aos outros. É hora de mostrarmos solidariedade aos mais próximos, porque eu creio que o amor, ele tudo pode, ele tudo suporta. Então, meu querido, a minha oração para você nessa noite é que de fato você abra o seu coração para que Deus, Ele possa fazer um trabalhar tremendo e você possa sair desse seu isolamento, entre aspas, não o isolamento social, mas o isolamento da fé, que muitas vezes tem inibido você de estar orando nesse momento que mais precisa da sua oração. Olha, a palavra de Deus, ela é clara e diz que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E você já foi justificado pelo sangue de Cristo. Diante dos olhos de Deus, você é uma pessoa justa. Então, querido, se levante neste momento, ore. Vamos interceder pela nossa nação, vamos interceder pelos nossos governantes. E eu creio que toda essa pandemia, ela logo, logo vai cessar. Eu creio num tempo de avivamento onde essa igreja, ela vai voltar multiplicada no número de pessoas. Eu creio. É essa visão que eu tenho que ter. Você acha que Josué, para ele foi fácil? É claro que não. Conquistar uma terra prometida não foi fácil. Teve que enfrentar gigantes, teve que enfrentar exércitos de inimigo, teve que enfrentar muralhas. Ele só enfrentou porque tinha certeza de uma coisa: Deus realmente estava com ele. Então creia que neste momento Deus também está com você. E Deus conta com a sua participação para a manifestação dos filhos deles nessa terra. Agora, eu quero declarar em sua vida que esses dias Deus vai estar acendendo a imagem que Deus me deu quando eu estava escrevendo esta mensagem, principalmente esta parte, foi de vulcões que estavam adormecidos, que começaram a entrar em erupção. Tem muito fogo de Deus guardado no coração de muita pessoa que hoje está temerosa. E nesses dias, este fogo vai ser desperto. Cada palavra que você disser para uma dessas pessoas que estão assustadas, vai sair como labaredas de fogo. O coração dessas pessoas vai incendiar. O coração dessas pessoas que estão endurecidas vão ser trocados por corações de carnes. E muitos vão se render ao senhorio de Jesus Cristo. Então, meu querido, esforça-te, tem bom ânimo, cutuca a pessoa que está aí do seu lado. Querido, esforça-te, tem bom ânimo. Deus, Ele é contigo. E se deu a vitória àquele povo, Deus também vai dar a vitória, não somente ao povo do Brasil, porque Deus não faz distinção de pessoas, mas a todo aquele que professa a fé nele. Mas esse é o momento que eu te desperto para você voltar à realidade. Querido, o vírus existe, a calamidade existe sim, mas existem também as promessas de Deus. Existem as promessas, e cabe a você decidir a quem você vai dar ouvido. Continuar desanimado, com medo, assustado, ou ser encorajado pelas promessas que Deus colocou na sua vida. Eu gostaria de, neste momento, poder orar por você, porque Moisés, ele partiu, Josué ficou. Querido, a palavra de Deus diz que se nós não proclamarmos, até mesmo as pedras, elas vão proclamar em nosso lugar. Eu quero fazer parte dessa geração que não vai se dobrar em meio a um caos, porque o mundo está em caos, mas eu não me esqueço que eu estou guardado em Cristo. Você está no mundo em caos, mas está guardado em Cristo também. Está onde você está? Se levante agora, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, que eu quero abençoar e profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai Celestial,
A nação, Senhor, não somente brasileira, mas a nação mundial. Isso inclui, Pai amado, até mesmo aqueles que professam a fé em Cristo. Hoje se encontram abalados, Pai. Mas eu creio que nessa noite, o Espírito da graça, o Espírito, Senhor amado, da coragem, da ousadia, está sendo derramado no coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai, que a partir de hoje seja selado um tempo, meu Deus amado, onde os trabalhadores que estavam aí de férias estão retornando ao trabalho, Pai. Um povo que não orava por conta do desânimo, possam receber em seu coração, Pai, uma porção dobrada de fé, para poder crer, Pai amado, que colocando a confiança no Senhor, Deus, nós obteremos a vitória. Pai, da mesma maneira como que o Senhor falou ali a Josué, que se encontrava também desanimado, fala, Pai, ao coração deste homem, ao coração desta mulher, ao coração deste jovem, Senhor. Traz a ele a realidade. O mundo está em caos, porém eles estão em Cristo, Senhor. Aviva-nos, Deus, nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu espero que com essa palavra, Deus tenha produzido ânimo, coragem ao seu coração. Em nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Pastor Jaime, eu creio que tem alguns recados, né? Amém. Amém. Obrigado, pastor Silcio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom demais ouvir a palavra de Deus. Bom demais poder ser ministrado pela santa palavra do Senhor. Amém? Deixa eu dar antes de nós finalizarmos, deixa eu dar um alô a algumas pessoas aqui que estão comunicando. Glória a Deus. Quero mandar um abraço e que Deus abençoe a Érica e a Maria que está nos acompanhando. Deus abençoe vocês.